Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há mais do que 4 anos, no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando-a livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará para fazer, para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e especificamente daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como, através do programa, Deus tem falado aos seus corações. Hoje eu registro o e-mail que o Rodrigo nos enviou lá da fazenda Rio Grande, no estado do Paraná. Foram essas as suas palavras. Sempre acompanho os ensinamentos detalhados da Bíblia pelo programa Através da Bíblia. Eu gostaria de saber se esses estudos existem na forma escrita, como um livro devocional, como, enfim, um material que eu possa estudar. Se existir, eu gostaria de adquirir um exemplar, pois muito me vivifica esse estudo. Grato pela sua atenção, um grande abraço do Rodrigo, Fazenda Rio Grande, lá no Paraná. Querido irmão, muito obrigado pelo seu interesse em nosso programa e por suas palavras de apoio. Nós louvamos a Deus que nos tem usado como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Quanto à sua pergunta, como lhe respondi, temos já alguns livros publicados que se originaram dos programas que já foram feitos, levados ao ar, e agora, para que você tenha essas informações e, inclusive, como adquiri-los, é só visitar a nossa loja virtual na página da RTM. Ali você saberá quais são os livros e como poderá adquiri-los. Agora eu quero convidar você e a todos os que estão nos ouvindo nesse momento para orarmos, para termos aquele momento de comunhão com Deus, pedindo as bênçãos do Senhor para esse programa. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de gastarmos um tempo para ouvirmos a Tua voz ao estudarmos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ilumines pelo Teu Santo Espírito e também nos capacite por Ele mesmo para que possamos aplicar a Tua palavra em nosso viver. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem do Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o texto de Apocalipse 2, 1 a 7, o texto da Carta de Jesus à Igreja em Éfeso.
Essa é a primeira das igrejas que foram escolhidas devido às suas características que simbolizam a igreja cristã em geral. Entendemos que, nas diversas avaliações apresentadas por Jesus, temos as características gerais da igreja cristã de todos os tempos. Quando consideramos o contexto dessas cartas, devemos recordar que, sob o governo de Domiciano, 81 a 96 d.C., a religião do imperador divino tornou-se obrigatória em todo o império. As consequências de se recusar chamar César de Deus, de Senhor, eram terríveis. A ira do governo ou do povo pagão contra os cristãos ficava cada dia mais evidente. Diante da perseguição e das tremendas dificuldades, a tentação então de se envolver com outras crenças e até com a própria religião do imperador era grave, era grande. Então, diante dessas dificuldades, João se colocou junto com todos os cristãos e ele afirmou que era companheiro na tribulação, no reino e na perseverança na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós já vimos no capítulo 1, versículo 9. Ao refletirmos então sobre essa primeira carta de Jesus à igreja em Éfeso, constatamos que aqui existe uma amostra do que Cristo quer da sua igreja. Na verdade, percebemos através desse e de outros textos que toda igreja, ao ser criada, fundada e organizada, tem como seus objetivos atuar em 3 direções. Verticalmente, em direção a Deus, a igreja deve adorá-lo e deve glorificá-lo. Elipticamente, em direção a si mesmo, a igreja deve instruir-se mutuamente, deve desenvolver a comunhão e também o serviço mútuo. E, finalmente, horizontalmente, em direção ao mundo, a igreja deve evangelizar, deve proclamar de modo prático, através do serviço, a mensagem de salvação ao mundo perdido. Entretanto, mesmo que as igrejas comecem com boas intenções, seguindo os princípios bíblicos, uma boa parte delas, no decorrer da sua caminhada, da sua história, várias delas se desviam e se tornam descuidadas das práticas mais elementares que devem caracterizar o cristianismo, como, por exemplo, a prática do amor. Outras igrejas se deixam levar pelas argumentações ardilosas dos falsos mestres e ainda outras, diante das pressões exercidas pela sociedade, se deixam contaminar com associações impuras que desagradam o Senhor da igreja. Como veremos, a igreja em Éfeso vivia essa situação. Provavelmente era um grande grupo de cristãos evangelizados por Paulo, conforme Atos 19, mas não resistiu às tentações e por isso foi repreendida pelo Senhor Jesus. Essa igreja, a primeira que recebeu essa mensagem de Jesus, estava situada em Éfeso. Então precisamos conhecer um pouco sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade grande e era importante na costa ocidental da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Era uma das 3 maiores cidades da província romana da Ásia, juntamente com a Antioquia da Síria e a cidade de Alexandria, no Egito. O seu teatro comportava 24 mil pessoas assentadas, e era em Éfeso que fora construído o famoso templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade recebera o nome popular de Cidade da Deusa Diana. Assim como em Corinto, conforme 1 Coríntios capítulo 11, nesse templo havia centenas de sacerdotisas, isto é, prostitutas sagradas ou cultuais, que levavam seus adoradores aos seus cultos imorais e vergonhosos. Éfeso era uma porta importante do mar Egeu e o ponto terminal do grande sistema de estradas romanas que vinham do vale do grande rio Eufrates através da Síria e da Ásia Menor. De Éfeso, pelas águas do Mediterrâneo, viajavam todos os que tinham destino Roma dos Césares, a capital do império. A cidade de Éfeso, enfim, era uma cidade mística, idólatra, imoral e perseguidora dos cristãos que tentavam viver conforme o padrão divino. Naquela cidade, como hoje, o diabo usou 2 táticas, perseguição e sedução,
oposição e ecumenismo. Nessa cidade, segundo a orientação do Senhor, Paulo então organizou uma igreja, esta igreja que, espalhando a pregação, fez com que toda a Ásia conhecesse o Evangelho, conforme lemos em Atos 19:10. Esta igreja, a igreja em Éfeso, dentro do simbolismo do Apocalipse, representa o cristianismo do primeiro século. Dentre as 7 igrejas, ela foi a primeira a receber essa correspondência do Senhor Jesus, por ser importante por sua posição como principal para alguém que viesse de Pátimos, pela estrada circular que ligava essas 7 cidades. Das 7 igrejas que receberam as cartas de Jesus, somente a igreja em Éfeso tem a sua história registrada no Novo Testamento. Ali, Paulo registrou e realizou um ministério eficaz, e além do livro de Atos dos Apóstolos, os livros aos Efésios, as cartas a Timóteo e pelo menos a primeira carta de João se relacionam com essa comunidade cristã. A narrativa sobre a fundação da igreja em Éfeso se encontra em Atos capítulo 18, 19 e também no capítulo 20. Com o decorrer do tempo, essa igreja então se tornou o grande polo difusor do Evangelho e da vida de amor abnegado, até que Paulo expressou na sua carta aos Efésios esse agradecimento que ele fazia a Deus pelo amor prático dos Efésios. Veja em Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16. Porém, nessa mesma ocasião, por volta do ano 60, 62, provavelmente 30 anos antes de João registrar essas palavras do Senhor Jesus, nesta carta que estamos estudando, Paulo também orou em favor dos irmãos efésios para que, pela fé, Cristo habitasse em seus corações, estando eles arraigados e alicerçados em amor, para que pudessem experimentar todas as dimensões do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Confira isso lá em Efésios 3, 17, 18 e 19. E a pergunta que se faz então é, será que Paulo percebeu essa carência de amor na igreja? Sendo que o amor é uma das virtudes que deve caracterizar o cristão, e tendo então esse pano de fundo, nós vamos estudar essa carta dando a ela o seguinte título: A prioridade do amor, carta à igreja em Éfeso. Eu repito, esse é o título para a nossa reflexão com base em Apocalipse 2, 1 a 7. A prioridade do amor, carta à igreja em Éfeso. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que se tenha todos os dons, e ainda que se distribua todos os bens aos pobres, e mesmo que entregássemos os nossos corpos em sacrifício, se não tivermos amor, seremos como o símbolo que retine, nada seremos e nada se aproveitará de nossas atitudes. Por quê? Porque o amor é fundamental no viver cristão. Essa igreja em Éfeso aparentemente estava cumprindo a sua função para a qual foi chamada. Os elogios que Jesus faz são dignos de uma igreja perfeita, mas Jesus também constatou, como só ele poderia ver, Jesus constatou a falta de amor daquele grupo de cristãos, a falta do amor abnegado que, de certa maneira, estava minando as bases dessa igreja e, consequentemente, destruindo o bom relacionamento dela com o seu Senhor. A igreja em Éfeso, então, foi alertada de sua falha e a ela caberia tomar as atitudes recomendadas pelo Senhor da igreja. Por isso, como princípio, podemos estudar esse texto sob a seguinte perspectiva. Diante da avaliação de Jesus, é clara a necessidade de priorizarmos o amor como característica marcante em nossas igrejas. Eu repito, esse é o princípio que temos a partir do estudo que fazemos dessa carta de Jesus à igreja em Éfeso, Apocalipse 2, 1 a 7. Diante da avaliação de Jesus,
é clara a necessidade de priorizarmos o amor como característica marcante para as nossas igrejas. E nesses versos, nós vamos encontrar 5 aspectos dessa avaliação que Jesus faz sobre a sua igreja. O primeiro aspecto refere-se à apresentação de Jesus para a sua igreja, versículo 1. Assim como as demais cartas, essa carta foi dirigida à igreja, mas especificamente ao anjo da igreja. Temos pelo menos 3 interpretações relativas a essa frase. Alguns estudiosos entendem que são anjos obedientes a Deus que foram designados para proteger cada comunidade cristã. Outros estudiosos interpretam esses anjos da igreja como seres celestes enviados especificamente para cada uma das 7 igrejas, personificações do Espírito reinante em cada igreja. E, por fim, outros interpretam que esses anjos da igreja se referem aos pastores de cada congregação. Isso é, eram os líderes humanos. Eles são as estrelas que Jesus tem nas suas mãos, conforme estudamos em Apocalipse 1:20. Jesus então apresentou-se como aquele que estava e está em ação em meio aos candeeiros, isto é, em meio às igrejas. Embora Jesus esteja glorificado à destra do Pai, percebe-se que ele continua ativo, agindo em meio e em favor da sua igreja. Veja, por exemplo, Romanos 8:34, que diz que o Senhor Jesus intercede por nós. Jesus, que é o Senhor da igreja e ama de modo prático a sua igreja, merece de nós, então, todo o nosso louvor e adoração. Ele deve ser entronizado em nossas vidas pessoais e em nossa vida comunitária. O segundo aspecto refere-se à aprovação do Senhor Jesus. Versículos 2 e 3. Conheço as tuas obras, são as primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus conhece as nossas obras, conhece o nosso serviço. As obras são evidências da salvação e não requisitos para a justificação. Essas obras impactaram a cidade de Éfeso a tal ponto de serem queimados objetos de cultos errados no valor de 50.000 dias de salário de um trabalhador diarista. Essas obras foram dadas por Deus. Deus preparou essas obras de antemão para que andássemos nelas, conforme Efésios 2:10. Deus está mais interessado nas nossas vidas do que nas nossas obras. Entretanto, provamos o nosso amor a Deus e a nossa submissão a Jesus Cristo pelas obras realizadas na força do Espírito Santo. Labor é uma palavra que Jesus usa para descrever esse trabalho, é a consagração, é um trabalho árduo, um trabalho que exige completa dedicação, é exaurir-se no serviço do Senhor. Ao invés de perguntarmos o que a igreja pode oferecer para nós, a pergunta é: o que eu posso fazer pelo bem da igreja? Jesus também conhece a nossa perseverança, isto é, a nossa disposição de ficar firmes mesmo contra os ataques que a igreja sofre. A palavra perseverança, hupomone, no grego, significa submeter-se, estar debaixo de pressão e sofrer corajosamente. A pressão que os cristãos sofreram de Demétrio, conforme Atos 19, e outros adoradores da deusa Diana, eram conhecidas por Jesus. Ele conhece as nossas aflições, ele conhece as nossas dificuldades, ele conhece as nossas pressões, mas ele conhece também a nossa perseverança, conhece que somos aqueles que não desistem. Jesus conhece o nosso comportamento, a nossa conduta, que nós não podemos suportar homens maus, isso é, que não têm moralidade como padrão de vida. Jesus sabe também que colocamos à prova esses que se autodenominam apóstolos. Querido amigo, apóstolo significa enviado, significa missionário. Hoje, muitos têm se dado o título de apóstolos apenas porque querem se destacar entre os demais das suas próprias comunidades. Querem usar esse nome em termos de hierarquia no reino de Deus, mas não há essa hierarquia na Igreja de Cristo. O Senhor Jesus estabeleceu os verdadeiros apóstolos. E então,
Precisamos entender que esse Senhor Jesus está ciente de todas essas atuações fraudulentas. A igreja cristã verdadeira e madura deve colocar à prova esses tais. A igreja cristã verdadeira deve discernir bem entre a verdade e a mentira. Jesus é a verdade. Essa expressão, pusesse à prova, no versículo 2, significa colocar à prova pela experiência e não apenas pelo exame. As igrejas do primeiro século deveriam colocar o dom espiritual em prática para que, através do discernimento, percebessem a verdade ou a mentira desses homens. Jesus conhece também as provas pelas quais nós passamos, as provas a que nós, como cristãos, somos submetidos por causa do seu nome. Jesus conhece a nossa persistência, que não nos deixamos esmorecer. Mas o que temos visto é que, ao invés de aceitarmos as dificuldades, pelo contrário, tem se pregado e tem se ensinado que devemos rejeitar todos os males e devemos procurar com intensidade a prosperidade. Mas a pergunta que devemos fazer é, será que esse é o verdadeiro evangelho? O terceiro aspecto refere-se à admoestação. Versículos 4 e 5 mostram que Jesus conhece detalhes da igreja. Tenho, porém, contra ti, que abandonasse o teu primeiro amor. Jesus apresentou apenas um ponto fraco, o abandono do primeiro amor. E diante dessa falha percebida, o próprio Senhor Jesus receitou o remédio para a igreja. 3 doses do remédio foram recomendadas. 3 ações foram recomendadas. Deveriam se lembrar de onde caíram, deveriam se arrepender da sua queda e deveriam voltar à prática das primeiras obras. Querido amigo, os efésios tinham abandonado o primeiro amor. Certamente o primeiro amor do cristão é para com seu Senhor, mas eles também tinham abandonado o amor para com todos os santos. Um amor que os levou a testemunhar para toda a Ásia. Amor que deveria ser experimentado em todas as suas dimensões, o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Jesus deixou bem claro que se não houvesse arrependimento, se não houvesse mudança de atitude, ele viria e moveria a igreja do seu lugar. Jesus estabelece e coloca a sua igreja em determinados locais para que ali ela seja luz no meio das trevas. Quando falhamos nesse objetivo, Jesus pode tirar-nos a oportunidade. Deveria haver arrependimento, deveria haver também a volta para as obras iniciais, deveria haver fruto prático do arrependimento. A prática do primeiro amor deveria ser vista novamente. É interessante percebermos que os efésios estavam doutrinariamente firmes, mas o amor que caracteriza o cristão não estava patente. A mudança de atitude implicava na prática do primeiro amor. Hoje, nem a igreja, nem a cidade de Éfeso existem. Só temos ruínas. O candeeiro foi removido. O quarto aspecto refere-se à aceitação dada por Jesus, versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus reconheceu a boa prática da igreja de Éfeso, isso é, a rejeição de um grupo chamado nicolaítas, um grupo herético. Esse grupo herético fazia com que a frouxidão comportamental fosse permitida, permitindo então que os seus seguidores praticassem a idolatria e a imoralidade, mesmo tendo o nome de cristãos. Esse é o problema, ainda hoje, visto em muitas igrejas. São os liberais, são aqueles que se desviam para a libertinagem. O que sabemos do seu ensino e da sua prática é que eram contrários ao cristianismo e, de alguma maneira, estavam fazendo com que o amor dos efésios fosse diminuindo. Jesus já tinha dito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Enfim, o quinto aspecto refere-se à atração que Jesus ofereceu à igreja. Versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Querido amigo, a recompensa que Jesus promete e a bênção com que ele nos atrai para uma vida vitoriosa é maravilhosa.
alimentar-se da árvore da vida refere-se à vida eterna, refere-se ao retorno da comunhão perdida no Éden. Vida eterna já a temos a partir da nossa crença em Jesus Cristo. E, em definitivo, Ele nos promete que esse será o nosso verdadeiro alimento. Querido amigo, creio que ficou patente que o amor é uma característica fundamental e básica do cristianismo. Que você possa viver esse amor em verdade, para que o Senhor lhe dê a promessa de se alimentar da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso de Deus. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sempre